Olá, vamos falar um pouco sobre estimativa de vazões extremas. Vazões extremas que têm diversas aplicações dentro da área de engenharia, né, como o dimensionamento de estruturas de drenagem em áreas urbanas, desde estruturas pequenas como sarjetas e bueiros, até estruturas, pequenas galerias, até estruturas de grande porte, grandes galerias, pontes, dimensionamento de vertedores em barragens de diferentes tamanhos, desde pequenas barragens até barragens de grandes dimensões, proteção contra cheias, né, contra inundações, enchentes, para análise de risco de inundação, né, dimensionamento de ensecadeiras, que é uma barragem temporária durante a construção de barragens de concreto, outros tipos de barragem maiores, dimensionamento de pontes, estudos de morfologia, né, da fluvial, né, de como é que o rio ele se forma, como é que ele evolui ao longo do tempo, questões ambientais, a relação do rio com a planície, definição de vazões ambientais, outorga de recursos hídricos, né, diluição de poluentes e entre outras aplicações, né, que nós utilizamos vazões extremas. Bem, no caso especificamente de vazões máximas, vamos ver como é que nós fazemos estimativas de vazões máximas, né, a partir de uma série de dados, né, de vazões medidas para dimensionamento de uma estrutura hidráulica. Esse procedimento que eu vou mostrar aqui é típico para o dimensionamento de barragens, grandes barragens, grandes estruturas hidráulicas. Então, a primeira coisa a se fazer é determinar uma série histórica de vazões máximas diárias, né? Isso é feito considerando valores máximos diários de cada ano, um valor para cada ano hidrológico, então não é simplesmente de janeiro a dezembro, né? Você tem que trabalhar com o ano hidrológico, que é o período de 12 meses, né, que começa no início do período chuvoso e termina no final da estação seca. Na região sudeste do Brasil, grande parte do centro-oeste, grande parte do Brasil, o ano hidrológico ele se inicia em outubro, quando começa a chover, e termina em setembro do ano seguinte. Tá? Isso pode variar um pouco, dependendo de cada local, né? Pode ser que em alguns locais o ano hidrológico comece em setembro, ou comece em agosto, vão ter pequenas variações, mas vai ser aproximadamente esse período. Em algumas regiões, como no norte do Brasil, existe uma defasagem um pouco maior. Região sul do Brasil, o ano hidrológico ele não é tão bem definido como nas demais regiões, e ele é um pouco diferente também desse período de outubro a setembro. Então, para cada local, você tem que olhar, é recomendado sempre que você olhe, né, qual é o ano hidrológico daquela bacia hidrográfica. Bem, aqui nós temos uma série de vazões de um posto fluviométrico, né, então vazões diárias nesse caso, né, de janeiro de 84 a 92. Então nós notamos aqui que nesse rio, e é o que acontece em grande parte dos rios do Brasil, nós temos um período úmido de maiores vazões e um período seco muito bem definido, né? Esses períodos de chuva e de seca vão acontecer todo ano, né? Quase sempre nos mesmos meses. Alguns anos o período chuvoso ele é mais intenso, outros anos ele é menos intenso, mas a gente vai ter sempre essa separação, essa sazonalidade bem marcada nesses rios. Então, para escolher o valor máximo, a gente vê que em cada ano hidrológico, no caso aqui, coincide mais ou menos quando termina um ano e se inicia um outro, né? Por exemplo, aqui termina 1984 e se inicia 85. Então, nesse caso, o mês de janeiro está acontecendo bem no meio, né? O início de janeiro está acontecendo bem no meio do ano, do período chuvoso, né? Então, não é correto você separar esses dois
esse período chuvoso em dois períodos, o período chuvoso de um ano, de 84 e outro de 85. Né? O correto é escolher o valor máximo de cada ano hidrológico. Então, dentro desse período chuvoso aqui, você vai escolher o maior valor, que seria esse valor aqui. Tá? Então, nós escolhemos o ano hidrológico, começando aqui no caso no meio do ano, terminando no meio do ano seguinte, de forma que esse período chuvoso esteja no meio desse ano hidrológico. Então, você vai selecionar apenas um valor que vai ser o maior valor desse período chuvoso. Então, fazendo dessa forma, então a gente, para cada período chuvoso aqui, você escolhe o maior valor. Não importa se esse valor aqui, por exemplo, é maior do que os valores que a gente tem nos anos anteriores, mas ele está dentro desse período chuvoso e tem um valor maior do que ele aqui. Então, é esse valor aqui que vai ser considerado e esse outro valor aqui ele vai ser desconsiderado, não será utilizado. Então, para cada período chuvoso, então, dentro de cada ano hidrológico, você escolhe um único valor de vazão máxima diária, o maior valor de cada ano, o maior valor diário de cada ano. Aqui nós temos, então, depois que você seleciona os máximos de cada ano hidrológico, a gente tem aqui os valores que foram selecionados, então, um para cada ano, né? Cada ponto desse aqui, então, é um valor, é o maior valor de cada ano hidrológico da série histórica. E nós buscamos, em termos de tamanho de série, é uma série com pelo menos 30 valores máximos, que nós vamos utilizar para fazer os cálculos para o dimensionamento da estrutura hidráulica. Bem, aqui um parênteses para mostrar como é que nós selecionamos os valores máximos utilizando o software Hydro, que eu já falei sobre ele em vídeos anteriores, o software Hydro que é disponibilizado pela Agência Nacional de Águas. Então, no Hydro, nós vemos aqui em funções, estatísticas, vazões médias. Isso depois que você importou os dados da série do posto pluviométrico para dentro do Hydro. Primeiro você faz a importação, depois vem aqui em funções, estatísticas e vazões médias. Lembrando que você deve fazer o download no site da Agência Nacional de Águas do arquivo do tipo MDB, ou seja, do arquivo que é usado no Axis para fazer o download aqui dentro do Hydro. Importa aqui dentro, depois vemos aqui vazões médias, vai abrir essa janela, você clica nesse botão, depois aqui em consultar estações, escolhe o posto que você vai analisar, dá OK, e aí depois visualiza aqui essa tabela. Primeira coisa que a gente pode olhar nessa tabela aqui, isso aqui são as médias mensais, para poder identificar o ano hidrológico. Temos as médias mensais, médias de vazão. Na última linha aqui nós temos o valor médio de cada coluna. Média de janeiro, 33,1, a média de todos os fevereiros, 32,6 e assim por diante. Tá? Então, vamos dar um zoom aqui. Se a gente olhar o valor médio aqui, então, a gente vai ver que os valores médios em janeiro, 33, 32, 29,4, 23, ele vai diminuindo essa média ao longo dos meses. O menor valor vai estar aqui, isso aqui corresponde ao mês de agosto. Então, em agosto, as vazões em termos médios atingem o menor valor, depois em setembro começa a aumentar as vazões novamente. Então, esse mês aqui, logo depois do mês mais seco, é o mês de início do período chuvoso, nós podemos dizer isso. Então, ele começa em setembro, nesse caso, né, e vai até agosto do ano seguinte. Então, nesse caso, então, nós vamos escolher, né, de setembro a agosto do ano seguinte, o ano hidrológico. Então, vamos selecionar os maiores valores dentro desse período. Bem, nesse mesmo
nessa mesma parte aqui dentro do hidro, a gente tem uma tabela que são as máximas mensais. Aqui a gente tem o maior valor de chuva, de vazão diária de cada um dos meses da série histórica do posto. Então, nós podemos clicar aqui, máximas mensais, e exportamos essa tabela para um arquivo do tipo texto, que pode ser aberto depois numa planilha como o Excel. Então, clico aqui em máximas mensais, copiar série para, ele vai salvar essa tabela num arquivo texto. Esse arquivo texto, a gente pode, então, abrir esse arquivo texto dentro do Excel, aqui já está uma imagem com esse exemplo, e aí eu seleciono, eu tenho os valores aqui máximos de cada mês, né? Lembrando que são valores diários, o maior valor dentro de cada mês. Né? Aqui a gente tem uma coluna de máxima, mas essa coluna de máxima aqui é o ano de janeiro a dezembro, então não é dessa coluna que já vem com um arquivo do hidro que eu vou selecionar o máximo. O máximo eu vou selecionar, no caso desse posto, entre setembro e agosto do ano seguinte. Então, setembro de um ano até agosto do ano seguinte. Então, eu venho aqui e vou escrever, no caso do Excel, máximo igual máximo, seleciono esses valores de setembro a dezembro e depois de janeiro até agosto do ano seguinte, e aí o Excel vai me dar, então, o maior valor, o máximo, dentro desse ano hidrológico. E a gente copia isso para os demais anos para poder obter os valores dos anos seguintes. A gente vê que em alguns casos coincide aqui com essa coluna de máximos, mas em boa parte em muitos dos anos aqui não tem essa coincidência. Ok? Então, a gente vai ter essa série histórica aqui de máximos retirados do ano hidrológico. Com essa série de máximos, a gente pode determinar qual é o tempo de retorno de cada um desses valores máximos. Para isso, primeiro a gente calcula a probabilidade, lembrando que, da mesma maneira que eu já mostrei em outros vídeos, para a precipitação máxima, nós usamos essa equação aqui, que é m sobre n mais 1, m é a ordem dos valores, n é o número total de valores da amostra. Então, eu coloco os meus dados em ordem decrescente, coloco eles em ordem decrescente, cada valor tem um número de ordem, de 1 até n, e aí eu calculo a probabilidade fazendo m sobre n mais 1. Eu vou ter a estimativa da probabilidade de ocorrência, de excedência de cada um dos valores da minha série de máximos, e depois eu posso calcular o tempo de retorno, que é simplesmente o inverso da probabilidade. Por exemplo, eu tenho aqui uma série curta, de 83 a 95, o ideal é eu ter pelo menos 30 anos de dados, mas só para exemplificar aqui, nós temos esse período aqui de dados com vazões máximas para cada um dos anos. Então, eu coloco os valores em ordem decrescente, do maior para o menor, e coloco uma coluna aqui de ordem, de 1 até n, que no caso aqui são 13 valores. Muito bem. A probabilidade eu calculo da seguinte maneira. Por exemplo, para esse segundo valor, nós temos que a ordem é 2, que é o m, n é 13, mais 1, 14. Né? Então, é 2 sobre 13 mais 1, isso vai dar 0,429, que é o que está esse valor aqui de probabilidade. E para o primeiro valor, eu faço 1 sobre 14, 2 sobre 14, 3 sobre 14 e assim por diante, a gente obtém esses valores aqui. Significa que qual é a probabilidade de, num ano qualquer, acontecer uma vazão máxima maior do que 289,5? É de 7,14%. Para as vazões menores, 104,3%, por exemplo, eu tenho 92,86% de chance de ocorrer um valor maior ou igual a esse aqui num ano qualquer. Tempo de retorno. O tempo de retorno é o inverso da probabilidade. Então, é 1 sobre o valor da probabilidade. E aí, eu faço 1 sobre cada um desses valores e eu tenho aqui os tempos de retorno. Então, é 1 sobre o valor da probabilidade. Então, esses valores significam que, em média, o 289,5 é um valor que é igualado ou superado, né? Acontece um valor igual ou superior a ele
uma vez a cada 14 anos, em média. Bem, essa tabela aqui que nós temos de vazão máxima por tempo de retorno, nós podemos fazer um gráfico de vazão máxima por tempo de retorno. Esse gráfico vai ter esse formato aqui, que os pontos se distribuem, né? Então, a gente pode depois fazer estimativas a partir desse gráfico. Por exemplo, se eu quero saber qual é a vazão máxima com tempo de retorno de 10 anos, eu posso vir aqui, 10 anos, venho aqui, interpolo entre esses dois pontos e obtenho qual é a vazão máxima para 10 anos de tempo de retorno. Se eu quiser saber para 5 anos de tempo de retorno, eu venho até aqui e interpolo entre os dois pontos e obtenho essa vazão. Agora, para obras hidráulicas de grande porte, o que nós utilizamos no Brasil, para barragens, por exemplo, é 10 mil anos de tempo de retorno. Então, eu quero saber qual é a vazão máxima para 10 mil anos de tempo de retorno nesse local. Eu não tenho, 10 mil anos é um valor muito alto, eu não tenho aqui como fazer uma interpolação, como eu interpolaria para 10 anos, por exemplo. Então, eu tenho que ajustar a esses dados uma curva, uma equação que me permita extrapolar esses resultados para obter valores de vazão máxima para tempos de retorno de 100, 500, 1.000, 10 mil anos, né? Então, não é qualquer equação que você utiliza para fazer isso, porque é uma extrapolação muito grande. Então, o que nós utilizamos são funções teóricas de probabilidade para fazer esse tipo de estimativa. Quais são as distribuições teóricas de probabilidade que usamos na hidrologia? Já falei sobre o caso da precipitações médias anuais, por exemplo. Nós usamos a distribuição normal. A distribuição log normal também já mostrei que nós podemos usar para precipitações máximas e a gente pode usá-la também para vazões máximas. Existe também a distribuição de Gumbel, extremos tipo 3 ou Weibull, que são para vazões mínimas, log Pearson tipo 3, que é para vazões máximas. São algumas equações, existem também outras equações que podem ser usadas, essas são algumas das mais conhecidas, principalmente aqui no Brasil. Então, para máximos, a log normal, Gumbel, log Pearson tipo 3. Vou falar um pouquinho delas. Aqui a gente tem equações dessas distribuições, que a gente encontra na literatura, nos livros, né? Então você pode utilizar, em alguns casos, essas equações que você encontra nos livros. Vou mostrar aqui uma maneira de calcular por Gumbel, que é a distribuição de probabilidade do tipo extremos tipo 1. Ela tem essa equação aqui, me dá a probabilidade de um valor de vazão ser, da minha variável de vazão máxima, ser menor ou igual a um determinado valor dessa vazão. Ela vai ser igual a E, a menos Y. Se eu quero probabilidade de excedência, né, eu quero então probabilidade de ser maior ou igual. E aí eu coloco 1 menos E, a menos Y. Então, no caso do Y aqui, essa é uma distribuição que tem dois parâmetros, né, depende do alfa e do mi. Então, o alfa é calculado em função do desvio padrão dos valores máximos, que é o S, e o mi é calculado em função da média dos valores máximos e do próprio parâmetro alfa. Então, eu preciso da média do desvio padrão dos valores máximos para poder calcular o alfa e o mi. Essa equação nós podemos rearranjá-la. Probabilidade é o inverso do tempo de retorno. Então, nós rearranjamos essa equação, passando aqui logaritmo duas vezes, para tirar o E, duas vezes. E aí, a gente chega nessa equação aqui, que a variável reduzida y é igual a menos ln, de menos ln, de 1 menos 1 sobre o tempo de retorno. O y é igual a Q, que é a vazão, menos mi sobre alfa. E aí a gente tem então Q, que a vazão é igual a mi menos ln, de menos ln, de 1 menos 1 sobre o tempo de retorno, isso tudo aqui vezes alfa. Então, essa equação, esse valor de Q é a minha vazão máxima,
a vazão máxima que eu estou procurando, a vazão máxima para um determinado tempo de retorno. Então, eu aplico essa equação aqui para calcular essa vazão. Então, eu determino qual é a média, qual é o desvio padrão da série, né, e calculo alfa, calculo mi, né, e aí estipulo qual é o tempo de retorno que eu quero e calculo essa vazão para esse tempo de retorno. Distribuição de log Pearson tipo 3, essa aqui é uma distribuição muito utilizada nos Estados Unidos. Os americanos usam a distribuição de log Pearson tipo 3 para dimensionamento de grandes obras hidráulicas. A gente vai encontrar ela na literatura, nem sempre é muito amigável a forma de apresentar. Eu vou mostrar aqui uma maneira bastante simples de calcular. Então, a vazão para um determinado tempo de retorno, pela equação de log Pearson tipo 3, vai ser vazão para um determinado tempo de retorno igual a 10 elevado a média dos logaritmos das vazões máximas, mais K vezes o desvio padrão do logaritmo das vazões máximas. Então, aqui nesse caso, eu não entro... eu preciso da média do desvio padrão, mas não das vazões, e sim do logaritmo das vazões. Então, eu pego todos os valores máximos que eu selecionei, 30, 40 valores de cada ano, né? Então, é um valor de cada ano. Então, eu pego esses valores máximos de cada ano e calculo o logaritmo desses valores. E aí faço o desvio padrão e a média desses logaritmos das vazões máximas. O valor de K, o parâmetro K, ele é calculado por essa equação, que é a função de G. G é um coeficiente de assimetria, é uma estatística básica de uma série temporal. A gente tem média, desvio padrão e coeficiente de assimetria. No Excel, esse coeficiente de assimetria tem uma função no Excel chamada distorção para calcular o valor de G. E K1 é dado por essa equação, que é a função desse valor, dessa variável T minúsculo. O T minúsculo é dado por essa equaçãozinha aqui, que é a função do tempo de retorno. Então, eu estipulo o tempo de retorno, calculo T minúsculo, depois calculo K1, com K1 e com o valor de G, calculo K, e aí com a média, o desvio padrão dos logaritmos das vazões, eu calculo a vazão para um determinado tempo de retorno. Como é que a gente calcula, por exemplo, para a distribuição de Gumbel? Vamos pegar aqueles mesmos valores que eu mostrei anteriormente. 13 valores de vazões máximas. Então, calculei a média desses valores, 190,4, desvio padrão, 53,5. Com a média e o desvio padrão, calculo o valor de alfa e o valor de mi. Esses dois valores aqui que são os parâmetros da distribuição de Gumbel. E aí eu faço uma tabela como essa aqui. Eu fixo o tempo de retorno. Lembra que anteriormente nós organizamos as vazões em ordem decrescente e depois calculamos o tempo de retorno. Aqui não. Aqui eu vou fixar o tempo de retorno. Coloquei aqui de 0 até 1,01. Tempo de retorno eu calculo a probabilidade. Nesse caso aqui nem precisava calcular a probabilidade, mas é o inverso do tempo de retorno. E aí calculo aqui a vazão pela distribuição de Gumbel. Então, para cada linha, para cada tempo de retorno, eu entro com o valor do tempo de retorno nessa equação. O alfa e o mi já estão calculados. Então, cada linha o que muda é o tempo de retorno. E aí, então, eu tenho as vazões calculadas aqui para cada tempo de retorno. Então, se eu fizer um gráfico desses valores, a gente vai obter isso daqui. Os valores da tabela aqui de Gumbel são essa linha aqui em azul. Tá? Então, a gente tem aqui em azul a distribuição de Gumbel, em preto aqui tem uma curva da distribuição normal. Isso aqui só para mostrar que a distribuição normal ela tende a subestimar os valores máximos, porque ela não é adequada para valores máximos de vazão. Tá? Então, os valores calculados pela distribuição de Gumbel, que é a linha azul, eles tendem a seguir esses pontos em vermelho. E aqui a gente tem um outro exemplo, no caso aqui com a distribuição log normal e a normal, né? Com a log normal, né, ela segue a tendência dos pontos,
né, que são de vazões máximas, e a normal ela não segue, ela tende a subestimar principalmente aqui os maiores valores. Aqui um outro exemplo, né, mostrando aqui a distribuição log normal, que é a linha preta, o log Pearson, que é a verde, e Gumbel, que é a laranja. Então, a gente pode, olhando graficamente esses resultados, definir qual dessas distribuições deu o melhor resultado. Por exemplo, aqui, claramente, a log normal deu um resultado um pouco melhor. Não porque ela está dando valores um pouco maiores aqui, mas porque ela está seguindo mais, de forma mais aproximada, a tendência dos pontos, né, da distribuição empírica. Lembrando que esses pontos aqui, a distribuição empírica que você calcula, né, pegando as vazões da série histórica, colocando em ordem decrescente, calculando probabilidade e tempo de retorno. Então, isso quer dizer que a log normal ela está seguindo melhor, está representando melhor os dados observados nesse local. Então, sobre essas vazões máximas, o cálculo pelas distribuições, a gente chega à conclusão que não há uma distribuição perfeita, uma distribuição que seja melhor do que as outras, apesar de que nos Estados Unidos é recomendado oficialmente o uso da log Pearson tipo 3, mas ela não é uma boa distribuição quando a gente tem um número de valores pequenos, tá? O ideal, inclusive, para a distribuição log Pearson tipo 3 é você ter pelo menos 100 anos de dados, né? Que no Brasil a gente vai ter esse número de anos é bastante raro de você encontrar. A distribuição de Gumbel tem uma larga aplicação no Brasil, isso porque ela é uma distribuição bastante simples de ser aplicada, dá bons resultados, então ela é muito utilizada. Eu diria aqui, acrescentaria que a log normal também é uma boa distribuição e também muito fácil de ser aplicada. Bem, fora isso, a gente tem que levar em consideração que as vazões máximas sofrem um problema de incerteza, né, de extrapolação das curvas chaves. Então, as extrapolações que nós fazemos para grandes tempos de retorno são extrapolações muito grandes, né, e ainda a gente tem o problema dos erros nas curvas chaves, né, com as extrapolações da curva. Isso faz com que estimativas de vazões máximas seja um assunto que não é muito simples, porque existem muitas incertezas nessas estimativas. E essas incertezas podem levar às subestimativas ou superestimativas das vazões máximas e, portanto, subestimativa ou superestimativa das estruturas hidráulicas que vão ser dimensionadas com essas vazões. Para ilustrar aqui um cálculo com essas distribuições, tem uma planilha aqui com um exemplo, onde eu tenho uma série histórica de vazões máximas anuais, então o maior valor de um dia de cada ano. No total aqui eu tenho 73 valores de uma série histórica longa, então. Tem os valores máximos aqui, foram colocados já em ordem decrescente. Calculados aqui a probabilidade, m sobre n mais 1. Então, o primeiro valor é 1 sobre n mais 1, que é 73 mais 1. Depois vai ser 2 sobre n mais 1, depois 3 sobre n mais 1 e assim por diante. E aí, depois nós calculamos os tempos de retorno. Tempo de retorno, que é simplesmente o inverso da probabilidade, é 1 sobre a probabilidade. Então, fazemos isso para cada um dos valores. Então, nós temos, a ordem e os valores máximos e os tempos de retorno estimado para esses máximos. Aqui ao lado, para calcular essas vazões máximas pela distribuição de Gumbel, nós determinamos a média dos valores, que é simplesmente a média dos máximos, o desvio padrão dos valores máximos. O coeficiente de assimetria, como eu disse, é uma função chamada distorção aqui no Excel. Ele vai te dar o coeficiente de assimetria. Então, a distorção ou dissimetria
valores máximos. Coeficiente de assimetria que não é necessário para distribuição de Gumbel. A gente vai usar ele para distribuição log Pearson tipo 3. Bem, com a média, o desvio, com o desvio padrão, nós calculamos o coeficiente alfa, e com o alfa mais a média, nós calculamos o coeficiente mi. 38,8, 64,3. E aí, nessa tabelinha aqui, eu tenho os tempos de retorno em anos, de 1,15 até 10 mil anos. E para cada um deles, eu fixo, então, esses tempos de retorno e calculo a vazão máxima para cada um desses tempos de retorno usando a equação de Gumbel. Então, vai ser alfa vezes ln de menos ln de 1 menos 1 sobre o tempo de retorno, que é aqui na coluna F, mais o coeficiente mi, 64,3. Então, com isso, nós calculamos as vazões para os diferentes tempos de retorno, e isso até 10 mil anos. Vamos ver como que foi feito para log Pearson. Então, nós temos os mesmos valores aqui de máximas anuais. Vamos aumentar aqui um pouco. Para calcularmos pela log Pearson, nós calculamos aqui na coluna C, nós temos o logaritmo desses valores máximos. Então, aqui nós temos o log das vazões máximas, isso para todas as vazões máximas. E nessa outra coluna aqui, na coluna D, para os cálculos pela distribuição log normal, aí eu tenho o ln das vazões máximas. Então, logaritmo, log, base 10, e aqui o logaritmo neperiano das vazões máximas. Vamos aqui no final dessa tabela. Aqui no final da tabela nós temos a média, desvio padrão e coeficiente de assimetria dos logaritmos das vazões máximas. Muito bem, então para calcular pela distribuição de log Pearson, nós temos, fixamos os tempos de retorno, da mesma maneira que no caso de Gumbel, fixamos os tempos de retorno, de 1,1 até 10 mil anos de tempo de retorno. Calculo o valor de tzinho, que é a função do tempo de retorno, é a raiz quadrada de 2 vezes o logaritmo neperiano do tempo de retorno. Tendo o valor de t minúsculo, eu calculo o valor de K1, que é a função simplesmente do valor de t, e depois calculamos o valor de K. O valor de K, que é a função do coeficiente de assimetria e do valor de K1. O coeficiente de assimetria, que é tirado aqui do logaritmo das vazões máximas. E, finalmente, na coluna J, nós calculamos a vazão. A vazão que é 10 elevado ao valor da média do desvio padrão, né, dos logaritmos, né, e o I14, que é o valor do K. Então, é a função do K vezes o desvio padrão mais a média, então 10 elevado a esses valores aqui. Então, nós temos a vazão aqui calculada pela distribuição de log Pearson tipo 3. E, para calcular pela log normal, nós temos o logaritmo neperiano, ln, calculamos as probabilidades aqui, essa coluna K é a probabilidade calculada desses tempos de retorno aqui da coluna F, que foram fixados, 1 sobre os tempos de retorno, e a vazão pela log normal, nós calculamos pela equação, pela função inv.log normal, eu faço 1 menos a probabilidade, a média dos logaritmos neperianos e o desvio padrão dos logaritmos neperianos das vazões máximas. Então, e aí nós temos, então, as vazões máximas calculadas pela log normal. Colocando isso num gráfico, nós vamos ter esse gráfico aqui. Nós temos as linhas aqui, os pontos,
melhor dizendo, os pontos, é a distribuição empírica, ou seja, as vazões máximas aqui da coluna B, pelo tempo de retorno da coluna D, que foi calculado, então, M sobre N mais 1, depois o inverso da probabilidade. E as linhas representam os valores calculados pelas 3 distribuições que eu utilizei aqui. A distribuição de Gumbel, que é a linha vermelha, distribuição de log normal, que é a linha azul, e a log Pearson verde, que é a linha verde. O que a gente pode observar aqui, que há uma grande diferença, a log Pearson, ela subiu muito aqui, está dando um valor muito alto, bem mais alto, bem maior do que as outras 2 distribuições. Bem, essa curva aqui para cima dessa distribuição não é uma coisa normal, deveria ser uma linha mais reta aqui. Lembrando que aqui a minha escala do eixo X é uma escala logarítmica, por isso essas linhas deveriam ser mais retas aqui. Esse comportamento aqui da log Pearson não é um comportamento muito normal, ela deveria seguir uma linha mais reta. Isso aparentemente está acontecendo por causa desses 2 pontos aqui que estão um pouco fora da tendência. Por que esses 2 pontos aqui estão um pouco fora da tendência? Isso acontece porque são valores de vazão elevada, em que nós estimamos o tempo de retorno como sendo aqui de 74 e 37 anos. Só que, provavelmente, o tempo de retorno dessas 2 vazões ele é maior. Ele deveria estar aqui em torno de 500, 300 anos, o tempo de retorno desses 2 pontos aqui. Então, eles deveriam estar mais aqui, mais próximo dessa linha, dessas 2 curvas aqui. Isso acontece porque nós temos uma amostra pequena das vazões máximas, né, de apenas 74 anos, e alguns valores extraordinários que, por acaso, acontecem nesse período de 74 anos, eles acabam, pela maneira como nós estimamos o tempo de retorno, ele acaba apresentando um tempo de retorno mais baixo do que deveria ser. Tá? Isso é uma coisa que acontece em muitas séries hidrológicas. E, nesse caso aqui, a distribuição log Pearson ela foi sensível a esses 2 valores, acabou puxando ela para cima, que não é algo que é esperado para esse tipo de curva. Então, aqui nesse caso, eu tiraria a distribuição log Pearson e ficaria somente com a Gumbel e a log normal. E aí você pode, então, a partir disso, escolher uma das 2, pode escolher aquela que dá uma vazão um pouco maior, por exemplo, para ser mais conservador, para poder, então, estimar a vazão máxima para 10, para 1.000, para 500 anos, você vai dimensionar a sua obra hidráulica.